Finalmente vamos descobrir como Will foi parar no mundo invertido, a versão sombria de Dusty e a disputa de Steven e Jonathan, e como Holly se tornou tão importante para a série. Vamos ver tudo isso e mais um pouco aqui na estreia do quadro LED Nexus. Fala galera, aqui é o LED. Galera, eu já tô querendo fazer esse quadro já tem um tempo aqui no canal, e eu acho que não tem momento melhor do que a volta da 5ª temporada de Stranger Things para começar esse quadro. E depois de 3 anos e 4 longos meses, a série finalmente vai falar pra gente como o Will foi parar no mundo invertido. Depois daquele clarão que acontece com o Will, todo mundo ficou se perguntando: cara, tá, beleza, e aí? Como que ele foi parar lá no mundo invertido? A série já de cara já vem contando pra gente como aconteceu. O Will acorda no castelo Byers, procurando a arma que estava na mão dele, dá um se liga no Demogorgon, ele mete uma fuga até chegar na árvore. Essa parte que o Will manda esse salto aí estilo um Assassin's Creed, cara, eu acho que nem esse Demogorgon acreditou, cara. Eu só fiquei sem acreditar quando ele deu esse salto, deu um tiro no Demogorgon, subiu essa árvore e caiu de meio metro aí na árvore e desmaiou. Aí a gente chega na parte que o Demogorgon leva o Will pro Vecna igual um saco de bosta. E assim, galera, essa é a parte que menos me surpreendeu. Não que ficou ruim, mas que menos me surpreendeu. Quando o Vecna chega e tipo, isso aqui é autoria minha. Assim, galera, quando ele foi apresentado na 4ª temporada, o Henry /1/Vecna, quando ele foi apresentado como a mente que bolou todas essas coisas, foi lá pro mundo invertido e se juntou com as demais entidades, acho que ficou meio óbvio que seria ele que apareceria aqui, né? E seria o responsável do desaparecimento do Will. Respondendo, galera, de uma vez por todas, como o Demogorgon levou o Will, foi assim. Dusty Henderson, um dos personagens que eu mais gosto na série. 1 ano e meio depois da morte do Ed, e o Dusty ainda tá bastante abalado. Eu vi muita gente falando na internet, muitos comentários falando que palhaçada, o Dusty não toca a vida dele, tá com fixação no Ed. Cara, quando eles foram pro ensino médio, o Ed foi o que abraçou eles, por eles serem estranhos, por eles serem nerd, por ser parecido com ele. Então é mais do que compreensível. Se vocês pararem pra pensar, galera, dos outros garotos o mais afetado foi ele. A preocupação do Lucas na 4ª temporada era o jogo de basquete e salvar a Max. O Mike, no meio dessa confusão toda, viajou lá pra Lenora, pra poder passar as férias com a 11. Logo em seguida teve todo aquele problema lá, que ela foi presa, teve aquela situação com os poderes. Então ele não acompanhou muito essa saga do Ed sendo perseguido e logo em seguida morrer. E no caso do Will, galera, o Will nem chegou a conhecer o Ed. Tudo que ele sabe do Ed foi o que os garotos contaram pra ele. Então pra ele não significou muita coisa. Então sim, galera, faz muito sentido sim ele ficar abalado como ele ficou. E uma das coisas também que eu curti muito nessa temporada é que os garotos sofriam bastante bullying na escola. Na primeira temporada ficou visível isso. Quando o Troy e o amigo dele, toda vez que encontrava os garotos, ficavam perturbando eles, pedindo pra eles fazerem o negócio lá do braço com Dusty, chamando eles de aberração, batia neles, empurrava ele e eles não revidavam nunca. Já nessa temporada, quando o Andy vem e rasga a camisa do Dusty, porque ele tá com a camisa do Hellfire, antes do Dusty pensar em revidar, o Lucas e o Mike chegam numa cena épica. Você vê que aqueles meninos que sofriam bullying e não conseguiam revidar, agora são os caras que mandam no lugar, isso fica visível. Logo em seguida os garotos dão um esporro no Dusty, dizendo que ele fica provocando os garotos do basquete com a camisa, e o Dusty fala que ele não tá fazendo nada, simplesmente tá usando a camisa do Hellfire, que não é o caso, né, galera? As pessoas acham que o clube Hellfire é um clube de satanismo. Imagina, galera, um monte de criança se juntam, faz um clube
onde o clube, a camisa deles, o desenho é um demônio. Isso em 2025 já geraria um grande estardalhaço. Imagina isso em 1987. O que acontece é que o Dust encontra a cobra morta, aquela cobra que ele coloca no armário do Andy. E galera, a cena a seguir, quando ele revida os valentões da escola, que tá implicando com ele o tempo todo, é uma cena muito da hora, porque meio que é dá aquela sensação de estar sendo vingado, aqueles nerds que sempre apanharam na escola. Não é meu caso, claro, mas pra quem passou... Sei. Mas pra quem passou por isso, é uma cena sensacional. Então, pra mim, o começo desses dois aí foi meio que uma surpresa, porque no final da quarta temporada, meio que o romance do Jonathan com a Nancy tinha esfriado. E assim, tem umas cenas bem engraçadas, essa da torre principalmente é muito engraçada. Depois tem a cena do carro, que o Steve sugere que eles vá no hospital visitar a Nancy pelo que aconteceu com os pais dela. O Jonathan dá um esporro no Steven, depois o Steven dá um esporro no Jonathan, que faz mais sentido do que o esporro que o Jonathan deu no Steven. Essa parte também é bem engraçada. O que tá todo mundo querendo saber é quem vai ficar com a Nancy, o Jonathan ou o Steven? Essa teoria tá circulando pela internet, tá tomando força. Vocês aí são qual time? Time Steve ou time Jonathan? Galera, eu não vou mentir pra vocês não. Eu acho que o Jonathan não vai conseguir chegar nem entregar esse anel. Fica batendo na minha cabeça que vai acontecer alguma coisa, que ele vai morrer. Ou antes de morrer, ele vai acabar dando essa fita pro Steve pra ele entregar o anel pra Nancy. Tipo, se não vai ser comigo, tem que ser com você. Olha o William. Quando eu vi o trailer da quinta temporada, eu vi essa menina, eu falei, quem é essa garota? Personagem nova? Depois eu fui descobrir que era a Holly. Falei, cara, não é possível. Será que essa menina já esticou isso tudo já? A gente viu isso em Harry Potter também, né? O menino que fazia o Harry Potter, o Daniel Radcliffe, do 1 pro 3, cara, ele deu uma esticada monstruosa. Falei, pô, pode ter acontecido também com isso com ela. Aí fui dar aquela velha pesquisada e descobri que não era interpretada mais pela mesma pessoa. E para minha surpresa, eu descobri que era interpretada na verdade por umas irmãs gêmeas, chamada Aniston e Tinsley Price. Isso aí, galera, era interpretado por duas pessoas, na verdade por duas irmãs gêmeas idênticas, porque não sei se vocês sabem, tem gente que é gêmea, mas não é 100% idêntico, e no caso dela, era. E por que houve essa mudança, galera? Pelo que eu pesquisei na internet, depois que as irmãs cresceram, elas passaram a atuar de forma diferente. A Neil Fisher, galera, ela já tem uma certa experiência com terror. Acredito que foi por conta disso que escolheram ela. Quando ela tinha cerca de 11, 12 anos, ela gravou o filme A Morte do Demônio, A Ascensão. Eu gostei bastante desse filme, aconselho quem gosta desse tipo de filme a assistir. Então, galera, foi basicamente por conta disso que eles trocaram a atriz. Eles também, pelo que eu pesquisei, quiseram trazer aquela vibe de volta de crianças, monstros, bicicleta, aquela vibe 1986. Fora a parte que a atriz já tinha aquela passagem no terror, teve essa situação também que as irmãs, que são duas pessoas diferentes, né, só são gêmeas, começaram a atuar de formas diferentes. Cara, li uns comentários na internet que o pessoal tava dizendo que a Holly recebeu atenção do nada, repentinamente na série, e do nada o Vecna marcou ela. E não foi do nada, galera. Talvez as pessoas que comentaram isso não reviam os capítulos antes de ver a quinta temporada. Quando a Karen foi visitar a Joyce e levou uma torta lá pra poder fazer companhia a ela, porque o Will tava desaparecido, aquelas coisas. A Holly viu aquelas luzes piscando e ela foi seguindo as luzes, que foi dar no quarto do Will. Se vocês repararem legal, no mesmo local onde a Joyce viu o monstro, ela também viu. Ou seja, ou a Holly estava marcada
ali para ser raptada também, como foi o Will, ou eles só colocaram ela para ela ver o monstro e depois eles viam o que eles faziam com aquela situação ali. O pessoal também esqueceu de uma parte, na terceira temporada, de um festival que o prefeito faz, que é no parque. Um festival que ele faz por conta do problema que a cidade está tendo com a economia dela por conta do shopping. E a Karen leva a Holly na roda gigante junto com o Ted. E a Holly, na hora de ver os fogos, ela olha para baixo. E quando ela olha para baixo, ela vê as árvores se mexendo. Mais uma coisa que ela viu que não era para ter visto. E a mãe dela pergunta: por que você tá olhando para as árvores em vez de estar olhando para os fogos? E assim, galera, também não tem muito que a gente teorizar. Fato é que ela tem alguma coisa de importante na série, isso ficou mais do que evidente. E a gente só vai conseguir saber isso daí nos 3 próximos capítulos ou no último capítulo, no dia 31 de dezembro. Existe uma teoria também, galera, que ele gosta da Holly por conta que ela parece com a irmã dele, tanto que ela apareceu com o vestido dela. Mas, de novo, isso é só uma teoria. Bom, é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. É meu primeiro vídeo nesse formato. Se vocês gostarem, puderem deixar seu like, compartilhar com algum amigo que curte esse estilo de vídeo. Se vocês tiverem alguma opinião para dar de algum vídeo, de algum filme, de alguma série, alguma coisa que vocês queiram ver aqui no canal, coloca aí nos comentários, por favor. E é isso. Valeu, até a próxima, galera.